Em nome da FBVV, desejo a todos vós, todos os que estão aqui e os que me acompanham de longe também, um feliz Natal. Podem sentar-se. Que a alegria dessa festa enche os vossos corações e a Jesus Cristo, o menino Deus, enche os vossos corações de alegria. Essa cerimônia por si já é uma homilia completa. A liturgia da igreja é por si só uma catequese. Gostaria apenas de citar aqui, gostaria apenas de registrar aqui alguns aspectos importantes dessa festa de hoje. Muito se falou, muito se discute, se fala sobre a data do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não há, na minha opinião, não há muito que coisa se discutir. Então aí os santos padres, principalmente Santo Agostinho, que registra, né, o Detenitate, o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. E o São Telésforo, Sisto III, o que a escritura deixa ali registrado é que Nosso Senhor nasce, é uma cronologia, o nascimento de Jesus Cristo, a purificação da Santíssima Virgem, logo depois a visita dos magos, seguido da chacina empreitada por Herodes e a morte de Herodes. Para aqueles que quiserem aprofundar o assunto, aconselho que leiam a obra de Hitchcock, A Vida de Cristo, de Hitchcock. Então está ali bem resumidinho, muito bem feito. Eu sou totalmente de acordo com a opinião dele. Está muito claro ali. Ele fala do nascimento de Jesus Cristo em torno do ano 750 da fundação de Roma. A morte de Herodes um pouco antes e o nascimento de Jesus Cristo no pouco antes também. A diferença de 2 anos, tá fácil de entender, de ler, tá muito bem posto, muito bem estudado, muito bem demonstrado. O que podemos falar de Belém? Belém é uma cidade pequena, até hoje ainda é uma cidade pequena, são por volta de 30.000 habitantes. Cidade pequena, até hoje é assim. Teve no passado o nome ela era conhecida como Bet Lahamur. Lahamur era um demônio que os babilônios adoravam. Posteriormente, foi por influência do hebraico, passou a se chamar-se Bet-Lehem, Casa do Pão. E assim ficou. Hoje nós falamos na forma Belém, né? Bet-Lehem, Bet-Lehem, Belém. Localizando mais ao sul, a Sagrada Família morava em Nazaré, mais ao norte. Foram, por conta do recenseamento, obrigados a se deslocarem de Nazaré para Belém. Uma viagem bem desconfortável. Nossa Senhora é gestante, são 150 quilômetros, em torno de 3 ou 4 dias de deslocamento, de viagem penosa, ou de se viaja de carro, né, ou de ônibus. Nossa Senhora viajou a pé ali com animal de carga, passou a noite ali nas caravanas que seguiam para Belém, por conta do recenseamento. São Lucas diz que quando eles chegaram em Belém não havia lugar para eles na hospedaria. Essas hospedarias
Provavelmente era o que os árabes chamavam de o caravanserai, que era ali um lote de terra, murado, tinha uma entrada, os animais ficavam ali no centro, ao relento, as pessoas ficavam ali abrigadas no telhado, ali ao lado, bem precário. Ali se discutiam dívidas, ali se falava bobagem, se falava coisas desonrosas, se conversava, se sorria, se cantava, era um local bem desorganizado. E é claro que a Sagrada Família não ia se encontrar ali, né, e não ficaria ali. São José, Nossa Senhora, muito pobres, embora de sangue real, eram descendentes de Davi. São José e Nossa Senhora eram descendentes de Davi, mas por conta das peripécias em que viveu o povo judeu, eles estavam empobrecidos, né, estavam sem, não herdaram muita riqueza ou pouca ou quase ou praticamente nenhuma. Nossa Senhora quer ficar num local ali, Nossa Senhora quer um local de silêncio, de isolamento, e o local mais que ficou mais que atendia ao que Nossa Senhora queria seria uma gruta. Aquela região ali cheia de muitas grutas, ali a Sagrada Família se instalou ali, Nossa Senhora ficou ali isolada, esperando o momento do parto. Ninguém viu o momento do parto, só apenas os anjos, né, do céu que ali assistiram o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No o presépio que nós sempre, gosto que é bom que os católicos têm o costume de fazer em suas casas, nas igrejas, ali estão ali a Sagrada Família, né, os pastores, os animais e os reis magos também. Mas lembrando que o esforço de representar. Os reis magos não estavam ali naquele momento. Só posteriormente, quando a Sagrada Família já tinha alugado uma casa, é que eles foram visitar. A tradição traz os seus nomes, conhecidos como Gaspar, Melchior e Baltazar. Muitas lições ali no presépio. Poderíamos tirar 3 lições. A obediência, a castidade e a pobreza. A obediência, castidade e pobreza, elas são as lições do presépio. Poderíamos meditar essa noite. Levem para casa esse pensamento: pobreza, obediência, pobreza, castidade. A obediência do menino Jesus, como diz o padre Vieira, o padre Antônio Vieira, ele diz que o menino Jesus obedeceu ao Pai, obedeceu ao imperador romano que mandou ele para Belém e obedeceu à sua mãe, que ali, a Nossa Senhora, que envolveu ele em panos e colocou ele ali, e ele ficou ali. Faz lembrar aquele episódio de São Bento, né, em que o menino Plácido, né, que morava ali com os monges e se tornou depois o grande São Plácido, foi buscar água no rio e leva um balde, né. Quando chega no rio, que ele vai pegar o balde pesado, ele acaba mergulhando na água junto com o balde também.
E a correnteza levou o corpo do menino. E o santo, São Bento, que de longe, né, tinha a luz de Deus, mandou São Mauro e vai lá buscar o Plácido, que está afogando, está se afogando. E lá se vai o São Mauro atrás do rapazinho e, sem perceber, anda por cima das águas, milagrosamente, e consegue resgatar o menino. Depois eles voltam para São Bento, né, contando toda a história, como foi o milagre, e eles agradecem ao santo a palavra dele, né, e o santo corrigiu: "Não, não, não foi por causa da minha palavra não, foi porque vocês obedeceram, foi por causa da obediência". Então, o presépio tem essa marca, que essa mensagem. Como diz o padre Antônio Vieira, Jesus no presépio é orador mudo, é o grande orador mudo, ele não fala nada, mas ele faz. Ele não fala, ele faz. Diferente de nós, que a gente fala e não faz. Nosso Senhor no presépio não fala, ele faz. A castidade, a obediência, a pobreza e a castidade. A obediência de Nosso Senhor, a obediência de São José, Nossa Senhora, aos planos de Deus, a renúncia da própria vontade, fazer a vontade de Deus. Na vida do povo francês tem a bela história da conversão do rei deles, né? Que é Clovis, que era um pagão. E a esposa dele ficava explicando a ele sobre a religião católica, sobre Jesus Cristo. Ele dizia: "Ah, mas esse Jesus não tem feito nenhum, ele não é nenhum herói, ele não é descendente dos deuses, ele não tem nada, que ele viveu lá na gruta, nasceu numa gruta pobre, ele não tem nada para ensinar", e ficava o tempo todo menosprezando a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. A rainha Clotilde depois teve um filho e pediu para batizar. Com muito custo ele deixou, só que o menino morreu. E aí já foi lenha na fogueira, né. E ele agora reclamou porque que se entregasse, se consagrasse o menino aos deuses, não teria acontecido aquilo. E a rainha Clotilde teve que explicar a ele: "Mas observe, ele morreu batizado, ele está no céu". E isso foi motivo de muito sofrimento, muita discussão, a morte desse menino. Mais tarde, ele, nas campanhas contra os alemães, no campo de batalha, ele se viu cercado pelos inimigos. E com medo da derrota, ele pediu: "Jesus Cristo, o Deus de Clotilde, o Senhor não é poderoso, então vem me ajudar nesse momento difícil". E Nosso Senhor, que é bom, né, podia fazer como a gente, né, se vingar, né, mas Nosso Senhor, que é bom, ajudou ele e deu a ele a vitória. E a partir daí que nasce a conversão dele. Mais tarde o batismo, São Remígio batiza o santo, o rei, e os seus soldados também. Vem aí, a partir daí, a história do catolicismo entre o povo francês. Mas o que que precisava do rei fazer? Renunciar à religião pagã, renunciar a seus caprichos. É a lição do presépio. A renúncia da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é um desafio. Esse é o desafio. Renunciar à própria vontade, fazer o que Deus quer. Essa figura do menino Jesus
enche os corações de alegria. No mundo pagão que te vive, quando se fala do Natal, ainda hoje é assim. O nascimento do menino Jesus toca nos corações. Essa é a marca forte do Natal. Ainda hoje é assim. Essa figura do menino Jesus também, Nosso Senhor mantém e é cercada de muitos milagres. Lembrando aquele milagre do rei São Luís, que todos aqui já conhecem, né? Em que um dos seus vassalos vem atrás dele para poder dizer ele, Majestade, o padre tá lá, tinha um padre celebrando a missa e milagrosamente o menino Jesus apareceu no altar, né? No lugar da hóstia. E aí um dos seus vassalos foram pedir que foi avisar ele, pediu e foi buscá-lo para ele vir ver, para ele ver o milagre. Mas o rei, o homem de Deus, disse: Não, não preciso ver, não. Eu sei que é ele. Não precisa ir lá. Belo milagre também é o do menino Jesus de Praga. História belíssima. Resumindo aqui, não há tempo para a gente. Infelizmente, não há tempo para a gente poder se estender muito. É basicamente, uma princesa leva a imagem que alguns sustentam que essa imagem seja de Santa Teresa. Ela leva essa imagem para o convento dos carmelitas na cidade de Praga e ela concedeu aos carmelitas uma grande doação em dinheiro e também deu essa imagem, que ela tinha feito o véu para a imagem, ela é muito habilidosa, fez um véu para a imagem, fez alguns enfeites e entregou essa imagem para os carmelitas. A história é basicamente essa, seria isso aí. E essa imagem faz muitos milagres. Daí surgiu a devoção a Menino Jesus de Praga. Belíssima história. As lições do presépio são de muita conveniência para a nossa época. As lições de obediência, pobreza e castidade. Observe que Nossa Senhora Nossa Senhora quer ficar ali isolada. A Santíssima Virgem quer ficar isolada, ela não quer ser vista. O menino Jesus acompanha a Santíssima Virgem no seu voto de castidade. Esse belo casal é marcado pela castidade, virtude hoje tão pisoteada pelos mundanos. E a pobreza que está muito mais ligada à nossa renúncia. Às vezes tem ricos, tem pobres, né, que o pouco que tem é muito apegado ao pouco que tem, né? Essa pobreza está mais ligada à pobreza do espírito, né? O desapego das coisas desse mundo. Pode ter pessoas ricas também, que às vezes não fazem muita questão de muita coisa. Ou seja, tem um coração desapegado. Essas lições que devem encher nossa alma essa noite. Todos devem hoje alegrar, é uma noite de alegria, noite de paz também. E todos devem comemorar que se façam a ceia de Natal, que as famílias se encontrem. Nessas ocasiões, a gente pode aproveitar às vezes para fazer dissipar, às vezes, mágoas de família, né? Às vezes uma malquerença, uma disposição que há entre os membros. É a noite de Natal, né? Se todo mundo se reúne ali, se dissipam as mágoas, as queixas, e se comemora o menino Jesus que nasceu. Peçamos a Ele que Ele encha o nosso coração dessa alegria e enche o nosso coração também do espírito de pobreza, de castidade e de obediência à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.